Olá, internautas do site agazeta.net. Hoje a gente tem aqui conosco a candidata ao Senado Nazaré Araújo pelo PT e é com ela que a gente vai bater um super bate-papo bem bacana para vocês conhecerem um pouco mais sobre esta candidata. Nazaré, seja muito bem-vinda ao site agazeta.net. Obrigada, Aline, por vocês estarem aqui recebendo no site os candidatos a Senado, e isso é muito bom porque oportuniza a nossa população a conhecer as propostas, a pessoa que está se candidatando para um cargo que é público, de representação. Esse é bem o nosso objetivo, sabe, candidata? E eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando que anteriormente, né, você seria candidata ao cargo de deputada federal. Sim. E aí acabou acontecendo essa migração. Um mandato coletivo de mulheres. Um mandato coletivo, tá aí. Como que seria um mandato coletivo de mulheres? Um mandato coletivo, ele faz uma ampliação do debate sobre a democracia. A democracia, ela vem sendo muito questionada nessa capacidade de representação das pessoas. Então, quando você faz a proposta de um mandato coletivo, o coletivo em si, que acompanha aquele candidato que vai exercer lá na Assembleia Legislativa, ou numa Câmara de Vereadores, ou na Câmara Federal, você tem a oportunidade de dar causa àqueles mandatos. Então, o coletivo já diz a que veio. Ele vai fazer compromisso com determinadas causas. No caso nosso, era raça, gênero e meio ambiente. Entendi. E como que aconteceu essa migração de deputada federal para candidata ao Senado? Então, o Jorge, ele antes era candidato ao Senado, e depois, quando ele começou no processo de andar pelo interior do estado, e as pessoas manifestavam o desejo que, de fato, ele viesse nessa candidatura do ano de 2022 para governo. Sim. E na movimentação da política, no dia mesmo em que você faz a convenção partidária, no dia 5 de agosto, ele me chamou e disse: Nasa, eu estou com a proposta de vir para governo, tomei essa decisão, eu vou sair para governo, atendendo o chamado das pessoas. E o Marcos Alexandre, que também era candidato a deputado estadual, com uma excelente aceitação de público, está vindo comigo para vice. As pessoas estão precisando da nossa presença. E eu tenho um convite para lhe fazer, em nome da nossa federação, que é você ampliar essa candidatura do cargo de deputada federal para o Senado da República. Nazaré, você considera arriscado essa decisão de decidir tentar o Senado? Não, de forma nenhuma. Quando você tem um ideal, você sabe o que lhe move, o seu propósito, e eu acho que sempre as candidaturas têm que representar o seu propósito. Estar no Senado é a possibilidade de você ampliar a sua representação em um local em que o Acre pode, tanto quanto qualquer outro estado, você faz a representação da sua unidade federativa numa visão de conjunto. Entendi. Hoje, para você, quais são os principais problemas do nosso país? Eu tenho certeza, Aline, que o principal problema do nosso país é a gente não estar trabalhando a erradicação da miséria. É a fome que está agraçando uma região como a nossa, a região amazônica, a Amazônia Legal, como a gente chama, ela representa 59% do nosso país, em termos de território. E quando você vai ver os investimentos com uma situação tão delicada e tão própria, que é o fato da gente estar numa das principais florestas do mundo, você não tem uma abordagem de recursos. Então, o que você tem que olhar é que os investimentos que sejam feitos, eles expressem a valoração dessa Amazônia. E valorando as pessoas que fazem a fronteira acontecer, é uma fronteira de país. Então, a gente tem um dado que é muito exemplificativo daquilo que faz a diferença do nosso cidadão, da nossa cidadã, e a gente vai ter grandes marcos de miséria aqui dentro do estado. Você está vendo aí o estado com o índice de ser o segundo estado mais pobre da nação brasileira. Por quê? Porque você tem um PIB individual per capita de menos 40% do que qualquer outro PIB de outra região. Isso é muito grave. Então, os investimentos, eles precisam ser, o olhar de quem faz a representação precisa ser para corrigir esse tipo de distorção. Fora essa pauta da diminuição da miséria no nosso país.
A abordagem dos projetos, e quando a gente fala da erradicação da miséria, a gente está falando de alguma coisa que cumpre um comando constitucional. Ele está ali, é fundamento, soberania, a valoração do trabalho, Sim. a questão da dignidade da pessoa humana. Uma pessoa com fome, como é que eu vou falar em dignidade da pessoa humana? Como é que eu vou falar em livre expressão se a pessoa não tem acesso à educação? Não é? Então, os projetos que eu pretendo levar, e tem um que é, assim, vamos dizer, a raiz, que vai tratar vários problemas, que é o chamado Banco da Mulher. O que é isso? São linhas de crédito que vão estar funcionando junto aos estados, mas com o financiamento de recursos, esses recursos que faltam como investimento, para dentro de microempreendimentos, para dentro de empreendimentos focados na questão da mulher. A mulher rural, a mulher urbana, aquela que sofre uma violência doméstica e não tem como manter a sua família e continua num processo de violência. E através dessa junção de recursos com uma atuação de várias políticas públicas do Estado, de assistência social, de educação, de saúde, você mudar esse panorama que a gente tem, levando o sustento das pessoas e fazendo a presença da dignidade. Entendi. E, candidata, como que está a parceria, a campanha conjunta com Jorge Viana, Marcos Alexandre e o ex-presidente Lula? Olha, é uma campanha muito bonita. O nome da nossa federação, eu acho que já expressa qual é o foco, o cerne. É você trazer esperança para as pessoas. O Brasil, durante a pandemia, e mesmo antes da pandemia, acho que a gente teve uma pandemia de ódio, Aline. E isso não pode existir. A política, ela existe para que você não tenha guerra. Ela é a arte de você conviver, a ciência que faz você conviver em sociedade com bons propósitos, focando nas pessoas. O Papa Francisco diz que não existe alguma coisa mais nobre do que o exercício da política. Por quê? Você está servindo a uma coletividade. Esse é o cerne daquilo que um político tem que visar fazer. E quando você tem a pandemia, veio a falta da questão da vacina, o olhar cheio de ódio, com desprezo pela vida. Então, acho que agora a junção do Marcos, da Nazaré, do Jorge, do Lula, é a representação da força do trabalho, com a visão focada nessa justiça social que precisa acontecer, a sociedade se abraçando por todas as suas classes, porque quando eu coloco a comida no prato do trabalhador, as pessoas têm como comprar alguma coisa na sua loja, assistir melhor os seus filhos na educação, comprar uma roupa para uma criança, Sim. frequentar um local para lazer. Isso faz parte daquilo que nós queremos em conjunto com o presidente Lula. Você tem ouvido por aí algum discurso de ódio, algum radicalismo, assim? Olha, eu posso dizer uma coisa para você. As pessoas, elas abraçam muito. Eu sinto essa carência das pessoas, elas vêm, elas te abraçam. Todo mundo dizia que essa seria uma campanha muito violenta, e eu não posso dizer isso nas caminhadas. Você não sente isso? Não sinto isso, né? Não sinto isso das pessoas. Eu espero que isso aconteça dessa forma até o final. A gente ainda tem 30 e alguns dias, né? aí de campanha, porque a gente precisa entender uma coisa. Na política, eu posso ter adversários, pessoas que pensem de uma maneira diferente, mas eu não tenho inimigos. Sim. Isso, se em algum momento foi plantado, foi de uma maneira muito equivocada. E a gente precisa acreditar, o brasileiro é um povo alegre, ordeiro, que é voltado para fazer acontecer coisas boas. É um povo muito trabalhador, apesar de ter sofrido muito. Veja que a gente é um país de 522 anos que passou 388 anos em regime de escravidão. Então, nós precisamos ter políticas públicas que venham repor essa força, essa possibilidade de oportunidade às pessoas. Oportunidade de que elas tenham o seu sustento, de que elas tenham acesso à educação, para que elas possam se realizar na sua potencialidade absoluta,
entendeu? Os projetos que a gente quer defender também se referem muito a esse início da vida, né? A assistência à primeira infância, aquela criança que está ali, que precisa do cuidado da sua família. Eu posso dar uma renda mínima, mas o olhar de carinho tem que ser da sua comunidade, tem que ser da sua família. E os projetos, eles também têm esse olhar. Assim como para as pessoas idosas, que às vezes fazem um atendimento, mas ela não tem nenhum tipo de centro de assistência que vai acompanhar uma fisioterapia, que tira uma dor, que acompanhe também uma família com a questão do Alzheimer, que está aí, a gente está vendo acontecer, né? Então a gente não pode deixar essas pessoas desassistidas. Sim. Eu tenho absoluta certeza que no Senado da República eu farei um mandato com esse olhar. O olhar de levar as pessoas o melhor, fazer o desenvolvimento econômico, sempre casado com o compromisso social. Candidata, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no site agazeta.net. Essas entrevistas são bem úteis para os nossos internautas escolherem de forma consciente em quem vão votar no dia 2 de outubro. Então, muito obrigada mesmo pela sua participação. Aline. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com os internautas e mostrando a capacidade que a gente tem de trabalho conjunto lá com o presidente Lula, fazendo acontecer os recursos que o Marcos e o Jorge vão precisar aqui para a gente reestruturar o nosso Estado e dar alegria às pessoas pela dignidade de vida. Vamos acabar com a miséria do medo e a miséria da fome. É isso aí, então essa foi a nossa entrevista com a candidata Nazaré Araújo ao Senado da República. Mas já já a gente volta com mais entrevistas. Tchau, tchau!